Amém, meus irmãos, Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, nós chegamos na terça-feira do Alimento Diário da mensagem 2, do livro 5, que tem como tema: Eu vos designei para dar fruto. Aleluia. Isso daqui vem, essa mensagem vem da palavra Vida e Edificação, parte 2 do Evangelho de João. Então a mensagem de hoje, dessa terça-feira, tem como tema, os que pregam a palavra serão perseguidos. Ó Senhor Jesus. E o versículo de hoje é João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 4, que diz assim: Estas coisas vos tenho dito, Jesus dizendo, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. O Senhor Jesus, antes da sua morte e ressurreição, ele enfrentaria a perseguição e a oposição dos fariseus, como acontecia com ele. Essa advertência foi crucial, pois sem ela os discípulos poderiam duvidar se estavam ou não seguindo o caminho correto quando a enfrentasse. Posteriormente, forte oposição e até mesmo a morte. Mateus 16, 18, logo após ter sido revelado à igreja, a Pedro, mas o Senhor diz, Deus, o Senhor diz que Ele edificaria a igreja, mas através de cada um de nós. Por isso que no versículo 24 de Mateus 16, ele diz, se alguém, isso disse aos discípulos, e nós somos esses discípulos do Senhor hoje, pregando o Evangelho, orando pelas pessoas, levando vida às pessoas, salvando as pessoas por meio da palavra. Nós somos esses canais, somos estes discípulos do Senhor. E diz assim: aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, negue a sua vontade, Tome a sua cruz, ou seja, cada um vai passar por um aspecto, provação, tribulação, perseguição, Tome a sua cruz e siga-me, Então esse é o procedimento, Nós seguimos o Senhor por amor, ao Evangelho, por essa pessoa do Senhor que nos salvou, e também se compadecemos das pessoas. E também estamos aqui numa posição de esperar e apressar a vinda do Senhor. Jesus disse aos discípulos essa palavra de advertência, para quê? O que acontece hoje. Se não faz nada, se nós não fazemos nada, não acontece nada. Mas, como o Evangelho do Reino, como está no versículo 24 de Mateus, Mateus 24, versículo 14, será pregado o Evangelho do Reino a todas as nações, então virá o fim. Como o Evangelho tem avançado em todos os continentes, em quase todas as nações, e está muito rápido, o Senhor tem pressa de voltar, porque hoje nós vemos as guerras, são rumores, mas tem muita guerra, perseguições, tragédias, filho matando pai, e vice-versa, irmãos perseguindo próprios irmãos, até entre os irmãos, entre os no cristianismo, vamos dizer assim, até entre nós. Mas isso por quê? Porque o inimigo está furioso, porque o Evangelho está sendo pregado, não é isso? Mas é uma palavra de advertência, advertência a cada um de nós, por um lado, para nós não se assustar, não se surpreender. Essa palavra vem para nós hoje, mas graças ao Senhor, que essa luta não é individual. Nós estamos num só corpo, é coletivo. O Senhor sempre diz no plural aos discípulos, a nós, porque o Senhor está encabeçando a igreja, a vontade do Senhor é pregar o Evangelho, nós estamos sendo usados pelo Senhor, numa só família, num só corpo, é uma só guerra, uma só batalha. Então, uma palavra, para nos encorajar, não para desanimar, para nós não ficarmos surpresos, porque a nossa condição é esta, como 1 Pedro diz, esperando e apressando a vinda do Senhor, pregando o Evangelho. E nós prosseguimos, não sabendo que tudo isso está acontecendo para desanimar, mas com a alegria que esse Evangelho está sendo pregado. As pessoas estão sendo curadas, como antes, não é isso? Então, não somente os discípulos, Estevão, Paulo, Estevão foi apedrejado, Paulo
martirizado, assim como todos os outros apóstolos, né? Mas isso para nós hoje, não é isso, né? É uma advertência, né? Para a gente prosseguir, né? Vivendo com alegria, pelas curas, pelas famílias que estão sendo salvas, pessoas que queriam tirar a vida, né? Que estão, né? Debaixo de uma depressão, né? Se fortalecendo com essa palavra do reino que está alcançando as pessoas. É essa a nossa alegria, pregar o evangelho dia a dia, né? Através de todas as ferramentas que o Senhor tem nos dado, graças ao Senhor, orando pelas pessoas, pregando o evangelho, salvando as pessoas, né? Num só corpo, num só bloco, coletivamente. Essa é a nossa agenda positiva. Jesus é o Senhor, que o Senhor prepare pessoas com o coração, né? Uma boa terra, para receber essa palavra, né? Do reino que o Senhor está usando a mim e cada um de nós. Jesus é o Senhor.